Fala, nação rubro-negra, beleza? Passando aqui pra gente trocar aquela ideia, aquela nossa resenha pós-jogo. Ontem, o Flamengo e Cruzeiro teve dois tempos distintos. Primeiro tempo muito truncado. Primeiro tempo típico de Campeonato Brasileiro e jogo decisivo. Truncado, parado, picotado, 4 cartões amarelos, 2 para cada lado. O juiz tentando manter o jogo sob controle e muita discussão, muita pressão sobre o árbitro o tempo inteiro. O próprio Felipe Luiz chegou pro árbitro depois que o árbitro deu o segundo cartão amarelo para um jogador do Cruzeiro. Aí sim, correto, porque ele deu 2 cartões amarelos para os jogadores do Flamengo, que na minha opinião não havia necessidade, mas tudo bem, deu. E depois ele deu 2 cartões amarelos para jogadores do Cruzeiro. Até aí, nada demais se tratando de Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o jogo truncado, falado, discutido, brigado. Muito mais brigado, foi muito mais transpiração do que inspiração no primeiro tempo, tanto para um lado quanto para o outro. O Flamengo, no primeiro tempo, ele começou amassando o Cruzeiro, assim, amassando não, né? Apertando o Cruzeiro, né? Empurrando o Cruzeiro para trás. Amassando é outra conversa, né? Para um time amassar o outro, ele tem que golear. Não basta pressionar, né? São coisas completamente diferentes. Amassar e pressionar são coisas completamente diferentes. O Flamengo começou pressionando o Cruzeiro, mas com o tempo o Cruzeiro foi botando as mangueiras dele de fora, até porque, como eu falei anteriormente, o Cruzeiro ele é treinado por um ótimo técnico chamado Leonardo Jardim, gay, já trabalhou na Premier League, que é, essa sim, a Premier League, a liga mais difícil do mundo, não é o Campeonato Brasileiro. Desculpa aí, assim, as pessoas que falam, o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, porque normalmente quando começa tem 8 postulantes ao título, ainda que tenha 20. A questão é técnica, a questão não é quantidade, a questão é qualidade. A qualidade do jogo da Premier League, ela é um patamar absurdo. Absurdo. A qualidade de jogo do Campeonato Brasileiro é muito inferior ao patamar de jogo da Premier League. Tanto é que times na Premier League como Burnley, Crystal Palace, Brighton, Sunderland, muitas vezes o Brentford, que é um pequenininho dali de Londres, muitas das vezes eles dão trabalho para os times do top 6, né, os tais Big Six da Premier League, que é o caso do Chelsea, é o caso do Arsenal, é o caso do Manchester City, Manchester United, Tottenham, né, e o Liverpool, por exemplo. Então, são os tais Big Six. E esses times, muitas vezes, eles passam perrengue quando vão jogar, ainda que nos seus domínios, contra times, né, ou seja, de arrecadação inferior. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, com exceção do Mirassol esse ano, que está fazendo um campeonato digno para as suas pretensões, dentro das suas limitações, normalmente times como Juventude, Sport, Vitória, né, são times, Chapecoense, muitas das vezes são times que estão ali sempre brigando para não cair. E são times que não fazem nem cócegas nos times da elite, vamos dizer assim, nos times fortes, nos times grandes, nos clubes poderosos. Então há uma diferença muito grande entre a Premier League e o Campeonato Brasileiro, muito grande. Discordo, inclusive, do Felipe Luiz quando ele disse que o Campeonato Brasileiro é mais difícil, né? Não é. O Felipe Luiz sabe que não é. Primeiro tempo, como eu falei, foi o primeiro tempo de Campeonato Brasileiro, muito mais brigado do que outra coisa, muito mais transpiração do que inspiração. E o segundo tempo, sim, foi um segundo tempo mais técnico, dentro da disputa tática, dentro da disputa por controle territorial, porque futebol hoje em dia tem muito isso, né? O grande falso 9, que eu costumo dizer que é o camisa 10 dos youtubers, nas suas análises brilhantes, muitos recursos que ele tem no canal dele, diga-se de passagem, ele fala muito, né, que futebol, hoje em dia, e é verdade, se você vê as partidas, ainda mais as partidas do exterior, na Europa, por exemplo, você vê uma disputa por controle territorial. Futebol hoje em dia tem muito isso. Quando se fala em controle territorial, significa você ocupar a parte que cabe ao campo defensivo do seu adversário. Você está no seu campo ofensivo, no seu campo de ataque, no seu território de ataque, você apertar o adversário. Foi isso que o Flamengo conseguiu fazer no segundo tempo, antes da expulsão do jogador do Cruzeiro. O Flamengo, com o Samuel Lino, teve alguns momentos bons. O Plata jogou muita bola ontem. Já critiquei o Plata aqui, mas eu sempre disse que o Plata é um bom jogador. O Plata jogou muita bola ontem. Carrascal de novo comeu a bola. Carrascal acho que definitivamente ganhou uma vaga ali no meio campo junto com a Arrascaeta. O Saúl ele vai ficar jogando ali realmente ali na meiuca ali junto com o Jorginho. E vai ser difícil para o Pulgar voltar. Ele vai voltar aos pouquinhos, mas ter uma vaga cativa ali no meio campo para o Pulgar acho que vai ser um pouco difícil, por conta do Carrascal. Eu estou falando por conta do Carrascal, porque o Saúl ele pode muito bem sair da meia cancha e jogar ali pela direita, no lugar ali onde joga o Plata normalmente, onde joga o Luiz Araújo ali, e o Felipe Luiz encaixar o Pulgar ali do lado do Jorginho. Só que para isso ele vai ter que colocar o Carrascal no banco. O Carrascal não está dando sinais de que
ele vai baixar de rendimento. Muito pelo contrário. O Carrascal ontem jogou muita bola, né? Quase que faz um gol. O Samuel Lino também quase que faz um gol de cabeça. O Plata quase que faz um gol também. Deu muito trabalho. O Arrascaeta jogou muita bola de novo. Ao lado do Carrascal, eles se entendem muito bem. O Arrascaeta se entende melhor com o Carrascal do que se entende com o Pedro. E aí, Pedro entrou no segundo tempo, faltando poucos minutos para acabar o jogo. Não mudou muito o panorama do jogo. Quem mudou foi o Bruno Henrique quando entrou no lugar do Samuel Lino. Samuel Lino, como eu disse, no segundo tempo ele jogou melhor do que no primeiro, mas o Samuel Lino depois ele foi baixando de rendimento, tanto é que ele foi parando de voltar para ajudar o Alexandre na marcação. E aí entra o Bruno Henrique, que faz muito bem esse papel, né, essa função de chegar na linha de fundo, mas também voltar para ajudar o lateral esquerdo. O futebol hoje em dia exige múltiplas funções a serem desempenhadas por todos aqueles que estiverem em campo. É importante salientar, todos, com exceção do goleiro. Aliás, até o goleiro, muitas vezes, né, ele pode servir como armador, iniciador do ataque. O Rossi faz muito isso. Lança na frente para o Plata da Casquinha, para o Samuel Lino da Casquinha, Pedro da Casquinha, para o Bruno Henrique, ou para o Arrascaeta, ou para alguém que estiver chegando. Enfim, tem isso. Então você tem múltiplas funções em campo e isso é o tal plano tático que se desenvolveu muito bem no segundo tempo, diga-se de passagem. E no segundo tempo o Flamengo teve chance ali com o Plata de sair vencedor. O juiz, inclusive, ele inverteu muitas faltas que eram a favor do Flamengo e deu para o Cruzeiro. Até porque me parecia que ele não queria se comprometer nem com um lado nem com o outro, porque ele sabia que ali era uma disputa pela parte de cima da tabela. Então o juiz estava realmente querendo se livrar de qualquer tipo de peso que pudesse ser atribuído a ele contra do placar. Com certeza para ele 0-0 foi maravilhoso, para ele juiz, para nós rubro-negros não foi, 0-0 não foi, mas de qualquer maneira continuamos líder, continuamos pontos significativos na frente do Cruzeiro, pontos também significativos na frente do Palmeiras. A mídia burguesa já está falando aí do Palmeiras. Gente, de novo, aquela historinha do Palmeiras ter um jogo a menos, é só um jogo a menos. Quando este jogo acontecer, dependendo do placar que for, aí sim se pode projetar alguma coisa, mas não se pode adivinhar rigorosamente nada, porque o futuro a Deus pertence, como dizem os antigos. Então o Flamengo ontem teve uma boa participação, o Gabigol entrou, antes ele foi ali ovacionado, entre aspas, para a torcida do Flamengo. Quando ele, antes do jogo começar, ele entrou, ele queria ser o personagem principal do jogo, ele estava doido para ser isso, mas só que ele não foi o personagem principal do jogo, não foi o protagonista. Ele, várias vezes, ele levantou do banco de reserva, foi lá, reclamou com o quarto árbitro, mostrando para a torcida do Cruzeiro que está engajado, que está envolvido com a torcida do Cruzeiro. Totalmente um jogo de cena. Gabigol, a gente conhece o Gabigol, a gente sabe como é que ele se comporta. Jogo de cena, porque na verdade ele é ainda muito ligado ao Flamengo. Tanto é que ele foi abraçar jogador por jogador lá no banco de reserva do Flamengo antes do jogo começar, fez a tal da fusão lá com o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, que inclusive deu uma chegada firme no Gabigol, quando o Gabigol entrou, né? O Bruno Henrique deu-lhe um carrinho nele, bonito, porque, mano, é jogo e é futebol e tá valendo 3 pontos, tá valendo o título do Campeonato Brasileiro. Amigos, interesses opostos à parte, Bruno Henrique não titubeou, fez o certo, fez o que deve fazer, é amigo, mas chegou firme, chegou junto, tirou a bola dele, foi quase na raiz, e é assim que tem que ser, mano. Futebol profissional é isso, e competição é isso, e o Flamengo competiu, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, coisa que não fez em jogos anteriores, diga-se de passagem, aí da Libertadores já tivemos a oportunidade de falar disso aqui. Agora, o próximo jogo é contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. O campo da Arena Fonte Nova está problemático, mas não pode ser desculpa para o Flamengo não desempenhar um bom papel lá. Dá para ganhar lá dentro. O time do Bahia é um time bom, um time organizado. O Rogério Ceni conhece o Flamengo, conhece o Felipe Luiz. Será um jogo difícil lá, mas dá para a gente ganhar e se manter na ponta. E de repente aí, quem sabe, já que o Vasco da Gama não fez o favor de tirar ponto do Palmeiras, como eu falei aqui, eu estava até antecipando aqui, que o Palmeiras ia atropelar o Vasco da Gama, e atropelou 3-0. Mas talvez, de repente, aí o São Paulo, que acho que é o próximo jogo do Palmeiras, tire pontos do Palmeiras, que é o nosso principal perseguidor, embora o Cruzeiro esteja ali também, próximo de nós, o próprio Bahia seja ali também próximo, mais ou menos, né? Mais ou menos próximo, o Flamengo está bem mais na frente dessa galera toda. O Flamengo é muito líder, é o postulante principal ao título. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.